Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu-o e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o numa pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs presentes em nossa Igreja Matriz, queridos membros do Encontro de Casais com Cristo, prezados paroquianos que nos acompanham através das mídias sociais de nossa paróquia. Engana-se quem, ao entrar em contato com o Evangelho de hoje, fará apenas uma leitura em relação ao modo como nós, seres humanos, precisamos estar atentos às necessidades dos demais. Engana-se quem, ao ler a parábola do bom samaritano, apenas a compreenda
como uma exortação de Cristo para nós, para vivermos a caridade concreta no nosso dia a dia. É também isso, mas não é apenas isso. A parábola do samaritano, antes de mais nada, revela o que Cristo é e o que Cristo fez para nós. Cristo é o bom samaritano. Cristo é o bom samaritano que desceu a este mundo, que passou pelas nossas ruas, pelos nossos caminhos, que cruzou conosco a estrada da vida e não passou adiante, como aquele sacerdote e aquele levita, mas Cristo, cruzando o nosso caminho, Ele veio ao nosso encontro e nos salvou. Portanto, eu gostaria que agora nós meditássemos os elementos essenciais desta parábola para compreendermos como Cristo nos salva e como Ele, portanto, se torna modelo para também nós, seguindo os seus passos, sermos samaritanos na vida do irmão e da irmã. Certo homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de assaltantes. Este homem representa a humanidade. Desde o primeiro ser humano, Adão, sua esposa Eva, até o último ser humano que pisará esta terra. Este homem representa todos nós, toda a humanidade. A humanidade que depois do pecado original, o pecado de Adão e Eva, que foi o pecado de dar as costas ao seu Criador e querer serem eles deuses, após aquele pecado a humanidade caiu nas mãos do assaltante, do demônio, que enganou o primeiro casal humano, que enganou Adão e Eva e continua a enganar a humanidade, prometendo tudo e, na verdade, só sendo capaz de arrancar tudo que tem e depois, deixando-nos quase como morto, ir embora. Essa é a humanidade depois do pecado original, roubada em sua dignidade, espancada no seu ser mais profundo e deixada quase como morta. Sabemos que antes da redenção de Cristo, antes que Cristo morresse na cruz e nos salvasse, e portanto antes do nosso batismo, a humanidade é uma humanidade morta. Seu espírito está morto, porque a vida de Deus não está nela. Apenas após o batismo que nós renascemos pela água e pelo Espírito Santo e, portanto, ganhamos a vida verdadeira, a vida que vem de Deus. Depois, o samaritano chegou perto. Cristo, tornando-se um ser humano sem deixar de ser Deus, portanto, permanecendo verdadeiramente Deus, torna-se verdadeiramente homem, chega perto da humanidade. Chega tão perto da humanidade que torna-se um ser humano para salvar a humanidade. É o mistério que celebramos no Natal. Um Deus tão apaixonado pelo ser humano que torna-se um deles, igual em tudo aos seres humanos, à exceção do pecado, para poder resgatá-lo. Um Deus que torna-se homem para tornar os homens semelhantes a Deus, para dar novamente aos seres humanos aquilo que haviam perdido através do pecado original, a sua semelhança, a sua filiação divina.
pois este Cristo chega perto da humanidade, vê e sente compaixão. Sempre é importante nós analisarmos bem esta palavra compaixão. Essa é uma palavra de origem grega, pathos. Pathos significa enfermidade, significa doença, inclusive passou para a nossa língua como patologia. Pois ter compaixão significa quem está diante do outro que está ferido, que está enfermo, sente em si mesmo a dor do outro, sente em si a enfermidade do outro e, portanto, ao ajudar o outro, apazigua a dor que ele mesmo sente. Compaixão não é um sentimento apenas que nos faz olhar para o outro e ir ao encontro dele para ajudá-lo. Compaixão é reconhecer-se no outro, é deixar que a dor do outro doa em nós, é deixar que as mágoas do outro magoem a nossa alma. Assim foi Cristo. Desde o Antigo Testamento, e São Pedro retoma em sua carta aquela expressão tão bonita do profeta Isaías, do servo sofredor. Mas eram as nossas enfermidades que pesavam sobre ele, Cristo. Todos o considerávamos como um maldito, mas eram os nossos pecados que ele carregava. Se quisermos entender o que significa compaixão, olhemos para a cruz e veremos um Deus que carrega em si as nossas feridas. Cuidado para a gente não pensar, quando escuta essa frase, um Deus que carrega em si as nossas feridas, cuidado para não pensarmos em outra pessoa. São as nossas, as minhas feridas. Todas as minhas dores e feridas estavam em Cristo, porque Ele carregou a nossa humanidade para redimir em sua cruz. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Como Cristo nos cura? Como Cristo vem a nós e cura, sara as nossas feridas? Com óleo e vinho. Óleo e vinho são os sacramentos da igreja. São exatamente os 7 sacramentos da igreja que curam em nós a ferida deixada pelo pecado original. São os 7 sacramentos que curam a concupiscência que permanece no nosso ser. São os 7 sacramentos que reordenam, realinham tudo aquilo que estava desordenado em nós, desde que Adão e Eva disseram não a Deus. São os sacramentos que nos fazem dizer sim a Deus, que nos fortalecem para dizer sim. Porém, o óleo e o vinho. O óleo é essa realidade que abranda a ferida. O vinho é essa realidade que faz com que a ferida se torne livre de infecção, porém machuca. Sim, algumas realidades precisam machucar para curar. Padre, eu não gosto de ir para a confissão. Padre, aquilo acaba me ferindo. Quando eu vou me confessar, eu me sinto mal, porque eu estou diante de um ser humano tão pecador, mais pecador do que eu. É exatamente ali, na dor do confessionário, que Cristo derrama o vinho que salva em nossas feridas. É exatamente aquele vinho que arde as feridas, que é capaz de curar as feridas de nossa alma. Depois, o samaritano cumpre um gesto que nos chamaria a atenção. Ele
leva aquele homem que estava quase morto, leva para uma hospedaria. Dá 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e diz: toma conta dele, e o que você gastar a mais, quando eu voltar, eu pagarei. Essa hospedaria que recebe a humanidade ferida das mãos de Cristo é a igreja. A igreja é este lugar onde Cristo nos coloca para sermos completamente curados, para sermos reabilitados, para sermos cuidados pela igreja e assim podermos retomar o caminho que estávamos fazendo, o caminho do céu. A igreja não é o fã-clube de Cristo. A igreja não é a reunião de pessoas boazinhas que estão interessadas em Jesus. A igreja é um hospital de campanha que recolhe os feridos da humanidade e cuida deles, porque recebeu de Cristo o mandado: cuidai dele, e o que gastares a mais, na minha volta eu recompensarei. Quando Cristo voltar, Cristo recompensará a igreja. Recompensará a igreja porque ela cuidou do seu povo ferido. Recompensará a igreja porque ela soube continuar dia após dia, derramando óleo e vinho nas feridas do coração da humanidade. A igreja, diz o Papa Francisco, e repito, é esse hospital de campanha que recolhe a todos e concede a vida plena. A igreja nunca pode ser entendida como um lugar, como um clubezinho, como um lugar onde nós vamos para nos sentirmos bem. Não. A igreja é o lugar dos enfermos que encontram nos sacramentos, na palavra, no convívio fraterno, encontram a medicina de Deus para nós. Amados irmãos, Cristo fez cada um desses passos conosco. E o Evangelho termina: vai e faze a mesma coisa. É aqui que está o ponto central da nossa vida de fé. Por um lado, nós devemos nos reconhecer estes enfermos, que Cristo e a igreja cuida, que Cristo e a igreja concede a vida, que Cristo e a igreja retira de uma condição de morte para uma condição de vida através da misericórdia. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos fazer o mesmo na vida do outro. Também nós devemos estar disponíveis para olhar os irmãos caídos à beira do caminho. Sim, em primeiro lugar, os irmãos de fato que estão nas nossas ruas. Como está a nossa caridade para com eles? A nossa oferta, o nosso dízimo, só tem sentido quando ele é reflexo da oferta e do dízimo que nós fazemos na vida do irmão e, portanto, se torna verdadeiro, se torna consequência daquela caridade operada na vida do outro. Mas também os irmãos e as irmãs caídos e caídas em sua vida espiritual. Quanta gente precisando de nós, de uma oração, de uma intercessão, de um conselho, de uma palavra, de um incentivo, de um convite. SCC, você é o samaritano das famílias. SCC, você precisa compreender que você não é este sacerdote ou este levita que, passando por esta pessoa caída na estrada, vira o rosto e vai embora. Você é o bom samaritano, porque você também foi resgatado por Cristo e, portanto, precisa espelhar
esse resgate de Cristo na vida do outro. SC, você, porque não está se reunindo nos círculos, você está sendo como esse sacerdote e este levita, fechando os olhos para as necessidades. SC, por seus medos, por suas dificuldades, pela desculpa da pandemia, você está deixando tantas famílias que seriam tocadas por Deus de lado. SC, reconhece-te agora como o bom samaritano das famílias. Vai e faze a mesma coisa. Um exemplo claríssimo disso que acabamos de ouvir é a cura da sogra de Pedro. Nós sabemos que Jesus vai à casa de Pedro e encontra sua sogra de cama, com febre, doente. Os discípulos logo contam a Jesus. Jesus inclina-se sobre ela, assim como o samaritano se inclinou sobre a humanidade, sobre aquele homem caído. E Cristo então a cura, e depois dela ser curada, ela se levanta e começa a servi-los. É esta a dinâmica da vida cristã. Ser curado por Cristo para servir os irmãos. Ser curado por Cristo para curar os demais. Cuidado, amados irmãos, pela segunda vez repito, cuidado para não terceirizarmos esta ação. Que façam os padres, que façam os leigos, que faça a comunidade Elohim, que faça Del. Não, que façamos nós, cada um de nós. Vai e faze a mesma coisa. Durante essa semana, nós teremos 1000 oportunidades para irmos e fazermos a mesma coisa. Não deixe as oportunidades de Deus passar pela tua vida, porque estas oportunidades são pedras que pavimentam o nosso caminho para o céu. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Poderoso.